Graças e paz, irmãos. Lucas 13, 11 a 13. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Que maravilha! Isso daqui é sinal que o reino de Deus é chegado, né? O reino de Deus remove escravidão. O reino de Deus remove escravidão. Qualquer tipo de escravidão que você puder imaginar. O reino de Deus nos tirou das trevas para a luz. A escravidão do pecado foi quebrado sobre a nossa vida. Aleluia, né? O reino de Deus, quando ele se manifesta na nossa vida, não importa se a pessoa está escrava de vício, ela terá todas as condições para ser liberta. Por quê? Porque o reino de Deus é assim, ele promove libertação. Irmãos, o reino de Deus, aí talvez a gente fale assim, mas parece que não acontece dessa maneira. Acontece exatamente como a palavra de Deus diz. Estão entendendo? Exatamente como a palavra de Deus diz. Às vezes nós temos uma tendência, nós que eu digo ser humano, nós temos uma tendência em querer ajeitar um pouquinho na nossa cabeça e gerar justificativas para que nós possamos nos acomodar com a ausência da manifestação do reino. Não faça isso. Isso é um perigo tremendo, porque você pode estar se acomodando na ausência da manifestação deste reino, que é fundamental para que você possa viver, primeiro, essas coisas são promessa. Segundo, que se não acontecer na sua vida, como você será um testemunho sobre a terra? Você terá só palavras, mas não terá experiências para contar, não é? O reino de Deus, ele se abre para aqueles que o buscam. Está entendendo? Este reino se abre para aqueles que o buscam, para aqueles que querem conhecer mais, aqueles que já conhecem querem se aprofundar mais. Ah, mas tem mais, tem muito, muito, muito mais. O que tem de profundidade começa pelo que já está revelado na palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Está na palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, então vamos dar uma navegada hoje na palavra. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Olha lá o que aconteceu, nós estamos celebrando este versículo hoje também. Colossenses, Novo Testamento, lá no finalzinho, naquelas cartas dos enses, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí vai, né? Achou? E tendo, 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Você está entendendo que o Senhor Jesus venceu. Ele venceu.
Ele está na sua vida? Se ele está na sua vida, você tem uma garantia de vitória. Hã? Quando fala, tendo despojado os poderes, autoridades e fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Não existe ninguém que esteja acima dele. Vai pensando no contexto da sua vida, dos problemas, das dúvidas, das inseguranças, o amanhã, os planos, os projetos da sua vida, as expectativas que você tem em relação à sua família, os sonhos que às vezes você faz para os seus filhos, o desejo de ver os seus entes queridos aí alcançados pelo Senhor. Estamos num reino que nos garante várias e várias promessas. O nosso Deus não se enfraqueceu, o nosso Deus não se acovardou, o nosso Deus não envelheceu. A palavra do Senhor diz que Ele foi, é e será. Ele foi, é e será. Percebe? Precisa dar uma ajeitada no nossa mente. Eu e você precisamos ter uma renovação da nossa mente. Irmãos, o que eu tenho visto, as pessoas, no geral, eu, você, lá fora, igreja e não igreja, as pessoas cada vez se firmando mais em ter. A firmeza está nas coisas e não no Deus que nós cremos. As igrejas estão tendo dificuldade de ter vocês na igreja, justamente porque vocês estão cansados, sobrecarregados. Quando você conhece de cor, vinde a mim. Nós não estamos tendo tempo para o Senhor. Deus fica deprimido por causa disso? Não. Deus se entristece com isso? Sim. Mas por que ele não fica deprimido? Porque ele tem feito de tudo para te revelar que o caminho não é bem esse. E que cada um de nós fomos feitos de uma determinada maneira que podemos perceber quando a nossa vida está indo bem e quando ela está indo mal. E ele disse no Velho Testamento: ei, tem uma voz atrás de você que te aponta o caminho certo. Está entendendo? O Espírito Santo de Deus, se está em mim e está em você, ele cutuca, ele avisa, ele alerta. Ei, cadê aquele tempo que você disse que ia me buscar? Ei, você disse que ia se dedicar a mim. Onde que está essa dedicação? Você mudou de rota, você mudou de direção, você está começando a achar, então, já que as coisas não são do jeito que eu queria, então agora, já que o Senhor não se manifesta do jeito que eu quero, já que o Senhor parece tão difícil de se revelar a mim, então eu vou buscar prazer em outras coisas. Ei, querido, não é assim. Isso se chama obstinação. Não tem como você entrar no reino de Deus, se aprofundar naquilo que se chama espiritual, se você não se abrir para o mundo espiritual. Se você se envolve com o material, é com ele que você vai ficar. Se você abre mão do material e começa a se envolver com o espiritual da parte de Deus, ele vai ter prazer em se manifestar a você. Porque uma coisa é você se colocar apenas na condição de servo. Outra coisa é você querer se tornar amigo de Deus. É bem diferente. Servir é seguir e fazer a vontade dele. Agora, ser amigo de Deus não é querer fazer a vontade de Deus, é querer conhecer a Deus. Eu quero conhecer o Senhor. O que eu preciso fazer para te conhecer, Deus?
Eu preciso realizar coisas, me diga, eu faço. Eu preciso abrir mão de alguma coisa, me diga, eu abro. Porque a vida sem ter o Senhor manifesto em mim não vale a pena. Porque o pouco que eu já conheci do Senhor é tão tremendo. E quando eu vejo na tua palavra que tem mais, Senhor, eu quero mais. Mas é mais de ti, não mais das coisas do mundo. Por quê? Porque essas coisas estão perdendo o seu brilho. E a tua palavra diz que eu não estou indo errado. A tua palavra está dizendo que eu estou indo para o caminho certo. Porque as coisas desta vida, elas vão se perdendo. As coisas deste mundo envelhecem. As coisas deste mundo perecem. Mas aquilo que a tua palavra me diz é que as coisas que eu adquiro com o Senhor são estabelecidas em mim para toda a eternidade. Então, aonde que está o verdadeiro tesouro? No que perece ou no que é eterno? Se o Senhor, então Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, então o que pode impedi-lo de fazer o que Ele prometeu para mim? Nada. 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 A palavra de Deus é a direção para a transformação da nossa vida. Amém? E ela diz que aquele que está te orientando pela palavra não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que passou por tudo aquilo que nós passamos. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então ele sabe o que você sente, ele sabe o que você passa, ele entende o que você compartilha com ele, e aí vamos a ele, através da palavra, da oração. Senhor, trata com a minha vida. Você acha que ele vai dizer não? Lógico que ele diz sim. Você vai deixar eu tratar com você? Sim, eu vou deixar. Aí o tratamento, na nossa concepção, numa área da nossa vida, parece que está demorando. E eu começo a largar a mão. Quando ele diz, ei, esse tempo não é porque eu me atraso, é porque você não suportaria eu acelerar esse processo. Deus é perfeito. E Ele sabe o quanto você suporta. Não peça para Deus remir o tempo de tratamento na sua vida, porque se Ele der uma deixa para você ver como é que é, você rapidinho vai falar, Senhor, vai no seu tempo mesmo. Nada pode impedir Deus de agir. Nada. O que está acontecendo está tudo no tempo do Senhor. As provas que você está passando faz parte do tratamento de Deus, às vezes para despertar áreas que para você perceber, como eu também, que tem áreas que estão frágeis, que precisam ser trabalhadas. Por quê? Para que você seja forte, para que você testemunhe, para que você venha gozar de uma vida melhor, porque Ele prometeu isso. Amém? Mateus 12, 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus, isso é palavra de Jesus, né? Que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia! Irmãos, existem doenças causadas pela natureza pecaminosa, né? O pecado original trouxe a morte, as coisas perecem. Então existem enfermidades que são de origem do pecado original, não do seu pecado em si. Existem doenças também por causa do pecado? Sim, existem. Mas eu não posso dizer que a pessoa que, né, o Elias que deu um espirro ali, então se é uma alergia, você está em pecado, meu irmão. Não, eu não posso dizer isso. Mas eu posso entender que o homem nasce, ele cresce, amadurece, envelhece e morre. E nesse processo, a terra sofre vários tipos de enfermidades, não é?
a humanidade. Agora, existe essa questão, e existe também questões que são espirituais. Nós vimos 2 textos, né? Um até ele usou da mulher, ele disse que essa enfermidade, ele colocou como demônio, né? Não é isso? Primeiro texto? Tá certo? Mas se você for ler outros textos, um outro texto do Evangelho, diz que Jesus curou os lunáticos, e não falou que expulsou o demônio dos lunáticos. Depois ele diz que veio ele todas pessoas com sorte de enfermidades e todos foram curados, e também veio as pessoas que estavam com problema de espíritos malignos e foram libertos. Então, nós temos que entender que, irmãos, aqueles que ingressam no reino de Deus, a única porta, só existe uma, é Jesus Cristo. Entrou no reino de Deus. Nós vivemos, o reino de Deus está nesse contexto aqui na terra, e nós somos representantes desse reino. Você é representante desse reino. Do jeito que você está hoje, com os problemas que você tem, com as fragilidades que você tem, você é representante do reino de Deus. Pastor, mas eu não tenho como representá-lo tão bem por causa disso ou daquilo outro. Não, você está enganado. Você já faz parte do reino de Deus. Você não está vendo, mas Deus está tratando com você todos os dias. E na verdade, quando Deus coloca circunstâncias para que você represente o reino dele, compartilhando com alguém, compartilhando com um grupo de pessoas, no trabalho, na escola, na família, na rua, na vizinhança, quando ele coloca essas circunstâncias que são diárias, esta é a grande oportunidade de Deus estar tratando com você, curando um monte de coisa em você, inclusive uma coisa que é fundamental, é você ter a sua identidade de filho de Deus, você poder levantar a cabeça e entender que aquela fragilidade que é real, que existe no homem natural, você está numa nova condição, você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, você tem o poder de Deus sobre a tua vida, a glória do Senhor já brilha sobre a tua vida, mas você tem que vivenciar isso, você tem que ver o impacto disso no dia a dia. Se você foge da circunstância, você continua frágil, você continua inseguro, você não sabe o que acontece. Mas se você acreditar que Deus não entrou na sua vida, Isaías 54, né? Ele não entrou na sua vida para te dar vergonha, mas Ele entrou na sua vida para remover a vergonha que estava sobre você. Ele não vai te expor ao ridículo, Ele vai te expor a uma condição nova, você sentir o que é ser o cidadão do reino, sentir honrado por isso, sentir feliz por isso, e quando alguém falar qualquer coisa contra você, aquilo não entra mais, porque você tem vivência. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Aí você não precisa revidar, discutir, nada disso. Você tem que olhar para a pessoa e orar por ela. Senhor, prepara uma oportunidade para essa visão desta pessoa mudar. Então, indo aqui para Lucas capítulo 10, versículo 9. Olha o que ele disse. Aí, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, olha o que ele disse: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Pegou? Curem. Alô, igreja, estou falando para você, cure as pessoas. Cure as pessoas. A cabeça dá um nó. Não sou eu estou sendo apenas boca de Deus aqui. Cure as pessoas. Você conhece uma infinidade de pessoas com problemas. Eu vou orar por você. Para com isso. Para com isso. Isso é quem não tem fé. Eu vou orar por você. Não. Ele falou com você agora. É agora que você ora.
É já. Vem cá, deixa eu orar por você. A palavra do Senhor diz que eu devo impor as mãos sobre você. O que está em mim, que eu recebi de graça, eu vou transferir para a tua vida agora. Aí vem aquele pensamento inseguro. Mas e se não acontecer nada? O problema é de Deus. Já tentaram ver dessa ótica? Se não acontecer nada, o problema é seu ou é de Deus? Quem é que disse isso? Se a pessoa vir te cobrar, você falou aquele negócio lá, não rolou nada. E aí? Eu falei, e aí tem que ver com Deus. Mas será que é isso que vai acontecer? Quando você der o passo de fé? Andar pela fé é andar no sobrenatural. Se você quer comparar reino de Deus com o reino da terra, você vai viver muito pouco. Você vai ficar um teórico. Você vai ficar cheio de pensamentos que tem todos os princípios e valores do reino, talvez você até tenha. Mas você ver a glória de Deus, aí você não vai ver. Mas Deus te chamou para você viver no reino. Viver no reino. Sou eu que estou falando isso? Ouça aí. Deus falando com você. Ei, filho, chega. Está na hora de você ir curar as pessoas. Pode parar o que você está preenchendo a sua vida para depois me justificar. E aí, a agonia está no coração do povo de Deus. Um monte de cristãos ansiosos, um monte de cristãos inquietos. Termina o dia uma sensação de insatisfação. Sabe o que é isso? Faz a vontade de Deus para você ver. Faz aquilo que Ele está revelando para você no dia, não fica procurando outra coisa. Faz apenas aquilo que Ele revela no dia para você. Cumpra o chamado do dia para ver o que você sente. Que é o prazer de sentir realizado, satisfeito. Honrei o meu Deus, compartilhei, falei do Senhor para as pessoas. E aí você vai, com o tempo, começar a ver pessoas te respeitando. Pessoas dizendo, você é uma pessoa de Deus. Puxa vida, me fala. Aí vai o evangelismo ainda mais tranquilo. Me fala desse Deus que você vive. Porque, olha, muita gente já me falou. Olha, queridos. Então, irmãos, isso aqui, esta palavra eu ouvi no começo da minha conversão. Sabe o que eu fazia? Todo o intervalo do curso da minha faculdade, eu pegava minha Bíblia, ia para a Praça Central de Campinas, onde tem o Fórum, ou a Matriz, são duas praças grandes. Eu levava folheto e começava a compartilhar. As pessoas não queriam me ouvir, porque no meio do dia ninguém quer parar para falar, ouvir de Jesus. Mas o que eu evangelizei de bêbado, o que eu evangelizei de mendigo, acho que quase todos ali na praça. Mendigo, bêbado, viciados. Falei para um tanto, aqueles caras que ficavam ali na loja, os vendedores, né, pegando as pessoas que estavam andando pela praça, esses eu ia abordar, os caras correram tudo para dentro. Aquele rapaz lá. Mas sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos fazendo isso, pastor, mas nossa, você não ganhou ninguém? Não, levei algumas pessoas para a igreja. Mas um dia, eu não estava mais fazendo esse trabalho, era um outro tipo de trabalho. Passando na mesma praça, um pregador de praça, quase sem voz, né? Aquelas pessoas com roucas de tanto gritar, porque nenhuma caixinha ele tinha condição de comprar. Passando junto com a pastora Cris na praça, ele falou, ei jovem, não olhou para mim, mas ele falou, ei jovem, você acha que o campo que você semeou nesta praça não floresceu? Eu sou esta pessoa, né? Então, o que aconteceu? Você não sabe, irmão. Você não sabe, você não tem o direito de ter o controle do reino de Deus. Quem tem o direito disso chama-se Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Agora Ele disse que quando você entrasse no reino dEle, Ele ia te dar uma vida muito boa, né? Uma vida abundante. E que essa vida abundante não é conforto para a sua vida, no sentido de casa, carro e outras questões. Não é isso. Esse conforto você tem hoje, acaba, passa.
Você fica um mês na praia, você fica empapuçado. Eu duvido aqui de pessoa que fique um mês na mesma praia. Aí, diz o seguinte, vamos para a praia tal? Vamos dar uma olhadinha não sei o quê? Que é novidade. Agora o reino de Deus, a palavra nos garante que todo dia é uma novidade de vida. Dá para dar glória a Deus por isso, irmão? E a gente não aproveita, não entra de cabeça, não vai atrás para saber como é que aprofunda nisso. Querido, é acessível, está aberto para você entrar, mas tem condições para isso. A porta é Jesus Cristo. Só entra quando você chega ali, é quase isso. Qual é a senha? Jesus é o meu Salvador, porque eu sou pecador. E a outra senha? Ele é o Senhor da minha vida a partir de agora. Pode entrar. Aí vem o outro. Senha. Jesus é o Salvador. A segunda parte da senha, não lembro. Então vai pensando, depois você entra. Por quê? Porque o reino de Deus, para ter a dinâmica que está na palavra, as pessoas têm que estar sujeitas, entregues voluntariamente ao reinado de Jesus Cristo. Amém? Então, essa palavra diz que o Senhor deixou uma missão para mim e para você. Tá certo ou não? Ei, curem os doentes. É a missão. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes. Então não é só ir lá e curar, eu tenho que falar. O que você tem que falar? Ei, o reino de Deus é chegado. Existe um reino, o reino de Deus, que aí você tem que contar o que tem nele, né? Tudo isso que a gente tem falado todas essas semanas. Para que a pessoa entenda, ela precisa compreender para tomar uma decisão. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Aleluia! Irmãos, nós precisamos retomar essas coisas. Nós estamos muito falando, né, muito teórico, muito cheio de sabedoria, muita articulação de palavras para convencer as pessoas. E a palavra de Deus diz que homem nenhum pode convencer o outro, a não ser pelo Espírito de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Você precisa. O reino de Deus. Por isso que você, o menos letrado que possa estar aqui, a pessoa com menos conhecimento das coisas dessa vida, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você entendeu que você é um pecador e que você é agraciado por Deus, pelo sangue de Jesus te purificar de todo pecado, você foi perdoado, você agora é salvo. Se você entende isso, você é um portador, você é um representante deste reino. Falando certo, falando errado, tendo profundidade ou superficialidade, se você tiver o entendimento que você agora representa o reino de Deus, Deus te reveste de poder e autoridade para realizar a sua obra. Amém? Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e ainda vai outras coisas mais. Irmãos, os sinais vão te acompanhar. O que está faltando? Ir. O que está faltando é ir. Pastor, eu estou indo, mas eu não estou vendo sinais. Então, renove o seu entendimento.
a proporção que você entende que você está indo, ainda não é isso, é mais. A entrega do seu coração, ao ponto de você poder entregar tempo, investir de fato na pessoa, não é cumprir uma ordem, porque o Senhor disse, né, que o maior dom que tem que se manifestar em mim, em você, é o dom do amor. Então eu devo fazer isso por amor primeiro a Deus. E se eu amo a Deus, esse amor está sendo aperfeiçoado em mim para eu amar o meu próximo. Quem ama na vertical necessariamente manifesta sinais na horizontal, amando o próximo. Eu quero ver os sinais de Deus. Então vai. Não tem outro caminho. Vai. Por quê? Porque Ele confiou a continuidade desta obra para mim e para você. Entenderam, irmãos? Precisa ir. Então, ajeite, querido. Ajeite sua vida. Organize ela, para que o tempo que você dedica para a manutenção da sua vida sobre a terra não trague a sua vida ao ponto de quando o Senhor voltar, ei, servo, eu deixei coisas para você, o que você tem para me mostrar? Senhor, não tive tempo porque o Senhor me abençoou tanto que eu fiquei preso aos afazeres desta vida que o Senhor deixou para mim cuidar. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você esteja discernindo o tempo e que você equilibre a sua vida entre os afazeres desta vida e mostrar para as pessoas que você vive os afazeres desta vida de uma forma diferente, com a intensidade diferente. Por quê? Porque você, a melhor parte do dia não é o trabalho secular. A melhor parte do dia deve ser a sua devoção ao Senhor e o seu semear nessa terra. Se a melhor parte do seu dia está sendo os seus afazeres seculares, as coisas estão invertidas. É só você consertar. Por quê? Porque todas as pessoas que ficam muito presas aos afazeres desta vida, elas ficam o quê? Ansiosas. A gente sabe, é um princípio. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida muito bem de você. Por quê? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus está vendo que você é um representante ali. Então Ele tem que mostrar para quem está em volta de que vale a pena. Entenderam isso? Vale a pena. Querido, o mundo não pode controlar a tua agenda. Não deixe isso. Não deixe isso. Porque o Senhor tem um relógio de Deus na Bíblia. Esse relógio está andando, querido. E nós estamos valorizando mais o relógio deste mundo do que o do relógio de Deus. Mas as coisas têm consequências. Eu prefiro ficar com as manifestações do reino. Vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Amém? Vivemos neste mundo, mas eu sou cidadão do céu. O meu lugar já está garantido, não paga imposto, nada. Já está lá, preparado. Mas a minha vontade é não ir sozinho. A minha vontade é encontrar uma turma grande lá. Abraçar todo mundo, que alegria, você também está aqui, glória a Deus. Vamos passar o resto da vida juntos, que coisa boa, né? É isso que Deus promete, irmãos. E eu quero dizer para você, para nós terminarmos então, agora é a nossa hora. Agora é a nossa hora. Hein, irmãos? O que eu estou querendo dizer, né? Agora é a nossa hora. Agora é a nossa hora de consertar. Agora é a nossa hora de responder. Porque o tema da mensagem é eis-me aqui. Eis-me aqui não significa você, ei Deus, eu estou aqui. Não. Ei Deus, eu estou aqui, me envie.
Derrama mesmo o teu poder sobre a minha vida. Eis-me aqui, eu estou dizendo, Senhor, estou me dispondo a fazer a tua obra. Irmãos, agora é a nossa hora, né? Agora é a nossa hora. Então não existe, irmãos, barreira. Não existe esse negócio que não dá. Não existe que a tua condição é isso ou aquilo. Deus quer te usar. Você está vivo sobre a terra não é à toa. Deus não te recolheu porque tem razão de você estar aqui agora. Ninguém fica preenchendo tempo sobre a terra à toa, não. Está entendendo? O Senhor tem vontade de estar com você na glória. Mas existe uma missão que foi confiada a mim e a você, uma missão que é geral, universal, né, como igreja do Senhor, e outras missões que são muito particulares. Pessoas que Deus coloca perto de você, que não está perto de mim, está perto de você. Você é a boca de Deus ali. Entenderam? Descubra, querido, a alegria de responder o chamado de Deus. Essa é a razão da tua vida. Eu nasci e você nasceu para louvor e glória do Senhor. Para com esse negócio, cuidado com o princípio da sabedoria humana, de achar que o conhecimento vai te trazer tanta segurança assim. Não é verdade. O Senhor garante que isso não é verdade. Então por que você está duvidando do Senhor? Quando tem pessoas que saem do nada e são levantados de uma maneira tão maravilhosa. Por quê? Porque eles não se importaram com as suas dificuldades. Eles entenderam que o Senhor daria condições de superar cada uma delas. Amém? Então, queria que você fechasse um pouco os seus olhos. O reino de Deus já está no nosso meio, queridos. Você que está aqui, né, conosco, você que veio a convite de alguém, é a sua hora, é a sua vez. A oportunidade que Deus está dando para você, para que você saiba que você pode entrar no reino de Deus. Você precisa, na verdade. Aqueles que entram no reino, eles são salvos, salvos das trevas. Salvos desse lugar, dessa condição que já estabeleceu, na verdade, a condenação. Gostaria que você apenas abra o seu coração nesta noite. Você que já ouviu tanto falar de Jesus, mas ainda não o viu. Quando eu falo viu, não é ver com os olhos, né? Você ainda não experimentou um relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, ele veio para nos salvar. Ele veio para estabelecer aquilo que foi perdido. Então, portanto, restabelecer o que foi perdido. O homem andava com Deus. Até antes do capítulo 3. Em Gênesis, o homem andava com Deus. Agora, com a pessoa de Jesus, o véu do santuário se rasgou. Você pode ter acesso ao Criador novamente. E eu gostaria de convidar você, esta noite, a declarar: Jesus é o meu Salvador. Jesus, agora eu te coloco como o Senhor da minha vida. Amém? Vamos orar? Ora junto comigo. Pai, em nome de Jesus, esta noite eu entendi a importância do teu reino e entendi que este reino do Senhor já é chegado. Esta palavra está na oração que Jesus nos ensinou. Portanto, Pai, eu quero hoje declarar que Jesus é o meu Salvador. Eu quero declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. E portanto eu quero dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, porque eu me coloco debaixo da tua autoridade, do teu reinado. E me leva, Senhor, a viver as maravilhas deste reino. Me leva, me capacita a ser um representante do teu reino, para que eu possa buscar as pessoas que estão aí fora, que não sabem, para que elas possam vir e viver aquilo
que o Senhor preparou para mim, como também para elas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?